Olha o sumido. Uau, tá é bonito. Seria então a questão da função composta. Aqui eu escrevi duas funções. Nós entenderemos que, dada uma função que vai de um conjunto não vazio para um respectivo contradomínio. Aí, claro, de maneira que um elemento pertencente a esse um elemento pertencente a esse conjunto tenha como respectivo ter como respectiva imagem um tal f de x. Ok, entendi. Dado essa função, haverá outra função, que aqui chamarei de g, de x. Haverá outra função, no caso só o g já estava bom mesmo, cujo terá como domínio, por assim se dizer, os valores pertencentes a esta imagem desta primeira função, e estes acarretarão em um novo contradomínio, cujo a questão do cuja questão da imagem em si será a aplicação referente a esse domínio aqui. Aí lembrando que esse domínio nada mais é do que nosso antigo f. Mas escrito isso daqui, aí por que eu escrevi isso daqui? Por causa que uma função composta, dado essas características aqui, nós poderemos escrevê-la da seguinte maneira: f bolinha g, que isso significa a função composta de f em g, ou de f e g, no caso é de g em f. Aí vamos lá para os exemplos, e aqui tem exemplo. No caso, a princípio, é melhor eu lembrar o que é cada uma dessas partes aqui. Vamos lá. Primeiro falando sobre domínio. Domínio referente a todos os valores que A pode ser. Referente a todos os valores que X pode ser. O domínio aqui, nesta primeira função, vai de 0 a 5. De forma que eu botei ele aqui. Então aqui seria o que realmente é o nosso A. Nosso conjunto não vazio A. Já ele tem como contradomínio, vejamos aqui, o contradomínio dele em si é a reta real, conjuntos reais. Contudo, a imagem, que é um subconjunto, ou até mesmo pode ser o conjunto, no caso das sobrejetoras, a imagem aqui ela vai de 0 a 5. Ok, entendi. Aqui é a tal da imagem dessa primeira função aqui. Tá, ela é dada por isso bem daqui. Aí, vamos lá, continuando. Ao analisar a segunda função aqui, que é essa g, nós acabamos por constar que o seu domínio em si, ou seja, os valores que x pode ser, também está em de 0 a 5. Ou seja, querendo ou não, está a imagem desta primeira função aqui, que é de 0 a 5, coincidentemente é o domínio dessa outra função aqui. Aí nós notamos o seguinte, que
para cada valor então empregado, terá como resposta uma nova imagem, mas aqui é uma nova imagem bem diferente da anterior, abrangendo agora de 0 a 25. Tá, tudo bem. Aqui eu escrevi um jeito de escrever, mas qual seria outro jeito de escrever isto daqui? Seria da seguinte maneira. Peraí, que não está fazendo nada aqui não. Seria escrever G de f de x, G de f de x. Mas aí nos perguntamos, se eu for para abordar a questão do domínio e do contradomínio desta função aqui, como seria? Primeiro avaliemos a questão do domínio. Percebamos o seguinte, nesta função aqui, nesta grandona aqui, o domínio vai de 0 a 5. Ok, este domínio coincide com o domínio da primeira função. Ou seja, se for para escrever, realmente terei o domínio A indo para qual imagem? A imagem agora é essa daqui, essa grandona. Essa grandona aqui. Aí a gente diga, tá, ok, mas o contradomínio, perdão, é o contradomínio. O contradomínio não está só abrangendo essa questão do primeiro aqui, está indo mais além. Esse mais além nada mais é do que esse C aqui, que é o contradomínio de B. Ou seja, agora essa nova função composta aqui terá o domínio de A e o contradomínio de C. Lembrando que o domínio de A é da primeira função e o contradomínio é da segunda função. Tá, e sobre os valores em si, os valores? O que me importa é os valores. Bom, os valores em si, agora eles vão ser bonitinhos assim, ó. Eles realmente terá o seu respectivo x, que vai agora para um outro respectivo valor, g de f de x. Aí acabo por realmente vir a confundir, mas vamos lá. Por exemplo, quem é 1? 1. 1 na primeira função é 1, porque aqui é uma função linear, que é y é igual a x, e essa outra aqui é uma função quadrada, y é igual a x ao quadrado. Quem é 1 nessa primeira função? Ele é 1. E quem é 1, quando eu pego esse 1 aqui e boto nessa outra, é 1 também. Ou seja, ok, consegui. Mas e na questão do 2? O 2 aqui, na primeira função, o 2 como x, ele vai ter um 2 como y, ou seja, um 2 como f de x. E se eu botar o 2 aqui, ele na verdade vai gerar um 4. Ou seja, aqui tem 1, 2, 3, 4. Ele vai gerar um 4, que é exatamente aqui. É por causa que está um pouco fora de escala. Deixa eu aumentar essa escala. Não, mentira, perdão. Ele vai gerar um 16, né? Porque a segunda equação, a segunda função aqui é x ao quadrado, ou seja, vai ser de 16, que é bem aqui, ó, vindo aqui para baixo. Aí continuando, ou seja, é isso que é a função composta. Há formas de escrevê-la, mas o seu entendimento e o seu dizer de domínio, contradomínio e imagem é assim que se segue, certo? Então, só para deixar claro,
Aqui abordamos uns conjuntos não vazios, determinamos a relação da questão do domínio e do contradomínio quando envolve uma função composta e mostrei que não é tão difícil assim de entender. No mais, obrigado e até o próximo vídeo. Opa, gente bonita. Então vamos lá aqui resolver esta questão aqui. Mostrarei para vocês que ela não é tão difícil não. Como você já sabe, né, essa parte explicada de função composta, vamos aqui explicar. Ache a função composta de g com f x. Então vamos lá. Dado que f de x é uma função em partes, é desta maneira, e g é desta maneira aqui. A princípio, o que nós precisamos entender? Precisamos entender que quando vermos essa notação, ela nos dirá a seguinte coisa. Ela nos dirá que, dada a função g, ela terá como valor de entrada os valores da imagem de f. Aí a gente diz, tá, ok. A princípio começa não sendo tão difícil assim, então vamos ver onde isso vai dar. Quem é a função, a princípio mesmo, do princípio, quem é a nossa imagem de f de x? A nossa imagem de f de x é uma função em partes em que se x for maior ou igual do que zero, é dessa maneira. Se x for menor do que zero, é desta maneira. Então, meus caros, aí a giripoca começa a piar. Por quê? Por causa que primeiro vamos ver aqui que para f de x, se x é maior ou igual do que zero, então aí vamos lá, então g terá como valor de entrada essa parte aqui. Estão acompanhando? Espero que sim. Aí, mas quem é g? G é outra função em partes em que terá como aqui essa parte, se x for menor ou igual do que 3, e essa parte aqui, se x for maior que 3. Mas quem é esse x que está aqui? Esse x que está bem aqui, aqui, é esse x aqui. Concordam comigo, né? Espero que sim. Mas agora, ao escrevermos aqui, ao escrever, exemplo, 2, aí aqui o menos 1, o que eu colocarei aqui não vai ser um x, vai ser o valor que está aqui, igual está aqui, ó. O valor que está aqui é o que está aqui, é o que está aqui, é o que está aqui, é o que está aqui. Então o valor que eu vou botar aqui é o que está aqui, que no caso é o x mais 1. Isso acontecerá se o quê? Se o x for menor ou igual do que 3. Não, mas aqui o x equivale a esse valor de entrada aqui. E o valor de entrada aqui é esse daqui. Então é se x mais 1 for menor ou igual do que 3. É isso que ele quer dizer. Aí a gente pensa, nossa, mas é só isso. Cuidado, por causa que literalmente isso confunde bastante. Essa parte não era para ter pintado. Porque confunde bastante. Mas vamos lá. Aí a outra parte aqui é x menos 3. É o valor de entrada que está aqui, menos 3. O valor de entrada que está aqui, x mais 1,
menos 3. Isso, no caso, deixa de outra cor. Se o que? O x, o antigo x aqui, o valor de entrada daqui, for maior do que 3. Mas qual é o valor de entrada daqui? É x mais 1. Então, realmente fica x mais 1. Aí vamos lá. Antes de mais nada, nós podemos já fazer uma operação com essa desigualdade aqui, isolando o x. Como eu posso fazer isso? Passando esse mais 1 para o lado de cá. Assim, ficando x menor ou igual do que 2, né? Porque 3 menos 1 é 2. Já se eu passar para cá, vai ficar x maior do que 2. E podem perceber uma certa coerência, uma vez que se tivermos x menor ou igual do que 2, usaremos essa equação aqui. Se tivermos o x maior do que 2, usaremos essa. Tá, ok. Aqui conseguimos, terminamos? Ainda não. Por quê? Por causa que ainda, como o f de x é uma função composta, nós testamos para uma primeira parte, mas ainda falta testar para outra parte. Ou seja, para quando o nosso x, aqui nessa primeira parte, é menor do que zero. Mas não se preocupem, entendido essa primeira parte, essa outra fica muito de boa. Ou seja, para f de x, se x é menor do que zero, aí continua aí. Ou então, aqui terá como valor de entrada essa parte aqui. Aí vai, sem problema. Ou seja, vamos continuar da mesma forma, da mesma maneira que teve aqui, porém agora aplicando o quadrado. Então, eu vou até ir mais rápido. Já vou escrever as partes aqui em laranja, que são as partes mais fundamentais. E a parte em verde, que é essa parte aqui, que equivale à entrada, mas agora a entrada é isso tudo daqui. Então fica 2x ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado e x ao quadrado. Aí deixando tudo essa parte aqui da condição em função de x, pois fica muito mais, como eu posso dizer, palpável, perceptível e tudo mais, o que acontecerá? Vamos resolver aqui essa desigualdade. X ao quadrado menor ou igual do que 3. Ao tirar a raiz de ambos os termos, o que nós teremos? Acabaremos por fazer algo da propriedade da desigualdade, do cálculo da desigualdade. Quando aplicamos a raiz aqui em ambos os lados, salvo engano tá certo. Exemplo, eu vou dar um exemplo bem aqui. 4 é menor do que 16. Concordam comigo? Concorda. Caso eu tire a raiz quadrada de ambos os lados, o que eu vou ter? Eu vou ter raiz de 2 é menor do que raiz de 4. Ou raiz de 4, que é 2, é menor que raiz de 16, que é 4. Tá certo. Agora deixa eu ver outra coisa aqui. 2 vezes 2 é menor do que
2 vezes 4. Tudo bem, entendi. Mas se eu passar dividindo, 2, esse 2 que está multiplicando eu passo dividindo, eu ficarei com 4 desse lado aqui. Que ainda continua a verdade. 2 é menor do que 4. Minha Nossa Senhora, qual era a condição que dizia? Deixa eu ver. Eu acho que é se multiplicar ambos os lados por menos 1. Ao multiplicar por ambos os lados por menos 1, eu terei que menos 4 e aqui eu terei menos 2. Aí quem é maior do que quem? Eu sei que menos, lembrando da reta numérica, né? Aqui é o 0, aqui é o menos 2 e aqui é o menos 4. Na reta numérica, quando a gente olha a parte negativa, quem está à direita é maior do que quem está à esquerda, ou seja, realmente o menos 2 é maior do que o menos 4, tá certo. Pessoal, eu estou ressaltando isso daqui justo por causa que quase que pode cometer um erro, né? Que é ao passar dividindo, ao passar como raiz e tudo mais, essa potência para a raiz do lado de cá poderia então alterar aqui. Achei que poderia então alterar, mas não altera não. Enfim, fica raiz de 3, raiz quadrada de 3, e aqui fica raiz de 3 também. Aí a gente diz, tá, ok, você acabou de fazer por completo, tanto quanto f de x é essa parte de cima, quando f de x é essa parte de baixo. E agora? Agora finalmente terminou. Agora finalmente posso, enfim, dizer... Deixa eu apagar tudo essa parte aqui. Posso, enfim, dizer que a função composta de g de x com f de x nada mais é do que tudo isso daqui. É outra função em partes, cujo vai ter todas essas condiçõezinhas aqui, quando x é maior ou igual menor ou igual do que 2, ele vai respeitar isso daqui. Quando ele for maior do que 2, vai respeitar isso daqui. Quando x for menor que a raiz de 3, vai respeitar isso daqui. Quando x for maior do que raiz de 3, vai respeitar isso daqui. Aí, se olharmos a reta numérica, por curiosidade, a reta real, perdão. Aqui está o 0. Aqui está o 1. Aqui está o 2. Eu vou chamar essa parte aqui de 1. Essa parte aqui de 2. Essa parte aqui de 3. Essa parte aqui de 4. Nós percebemos uma coisa. A princípio, se o x for maior do que 2, ou seja, se for daqui pro 0, 0, 0, 0, ele tende a respeitar quem? Tende a respeitar a equação 2. Se aí vem a pergunta, tá? Já se ele for menor do que 2, menor ou igual do que 2, ele tende a respeitar essa outra aqui. Mas espera aí, tem esse raiz de 3 aqui. Raiz de 3 é mais ou menos a 1. Raiz de 3, salvo engano, é aproximadamente 1,73. Ou seja, está bem próximo, está bem aqui, que é o tal da raiz de 3. Então significa uma coisa bastante interessante, que ao vermos, né, aqui o que pode predominar pelo que eu estou entendendo, quando olhamos o x igual a 2, seja nesse filete bem aqui, eu vou até pintar de outra cor,
ele respeitará 1. Mas se o x é menor que o 2, ele estará entre raiz de 3 e 2. Entre raiz de 3 e 2. E fica a pergunta, quem ele obedecerá? Porque o x maior pode obedecer tanto esse quanto esse. Alguma coisa não está certa. Deixa eu ver outra parte aqui. Já se for menor do que raiz de 3, deverá obedecer essa equação 3 aqui. Ou seja, daqui para toda a reta real, obedecerá 3. Aí fica em dúvida mesmo. E sobre essa pequena parte aqui, quem será que perseverar? Ah, então tem alguma coisa aqui. Menor ou igual. Então tá certo. Então eu devo ter esquecido que tinha essa parte aqui. Quando tirar a raiz, quando tirar a raiz aqui, no caso eu vou escrever aqui no canto. Quando tirar a raiz de 3, eu digo assim, que o x é menor ou igual do que a raiz de 3. Eu nada mais estou dizendo que o x é menor ou igual. Que estranho. Menos raiz de 3, raiz de 3. Oxe, 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 oxe. Espera aí, juntou essa parte aqui. Ah, entendi, pessoal, aqui. A parte que deixamos de fora foi justamente considerar, como essa primeira parte aqui de cima considerava, o meu x tem que ser maior ou igual do que zero. Então, essa parte de correção aqui, realmente, o x, ele é maior ou igual do que zero, igual do que 2, igual vimos aqui. No caso aqui é o x. Já nessa outra parte aqui, o x é maior do que 2, não tem para onde correr. Ele está obedecendo essa parte? Tá. E está obedecendo essa parte? Tá também. Então aqui deixa do jeito que tá certo. Já essa outra parte aqui precisar da completude, tá completa. Já essa outra parte aqui diz o seguinte: x tem que ser menor do que zero. Está dizendo ainda que x tem que ser menor do que raiz de 3. Menor ou igual do que raiz de 3. Então vamos ver aqui realmente. Oh, já tem a reta aqui. X é um valor negativo. Raiz de 3, deixa eu ver, é mais ou... No caso vai ser realmente um valor mais ou menos 1,7. Mas aí nós sabemos que 1,7 aqui na reta real está tanto aqui na parte positiva
quanto aqui na parte negativa. Ok. O que, no caso, 1,7 está bem aqui, ó, menos 1,7. Eu sei que o x está nessa parte. O x está nessa parte aqui porque ele é negativo. Sim. Eu não poderia deixar esse daqui, porque se eu dissesse somente essa parte aqui, eu estaria dizendo que, por exemplo, se eu dissesse somente que o x é menor do que raiz de 3, que seria nesse caso aqui 1,7, como está na parte positiva e tudo mais, eu estaria a deixar implícito se ele poderia vir a ser um valor positivo, que não pode, já que ele é só um valor negativo. Então, realmente, o x ele vai ser menor ou igual do que raiz de 3. Raiz de 3 é mais ou menos 1,7, mas nesse caso vai ser menos. Então, o x, sendo um valor negativo, estará entre menos 1,7 e 0. Mas quem é menos 1,7? Menos 1,7 é menos raiz de 3. Ou seja, o meu x será maior do que menos 1,7 e menor que 0. Ele poderá ser maior ou igual, porque assim ainda continuará a respeitar o fato dele ser um valor negativo. Já essa outra parte aqui, corrigindo, como o x tem de ser negativo, mas ao mesmo tempo ele tem de ser maior do que 1,7, no caso maior do que menos 1,7, então o x agora é maior. Não. Aqui o x é menor, não é? Sim. Então esse meu x ele é menor e é negativo. Sim. Aqui do jeito que eu escrevi ele sendo maior do que aqui. Então não respeitei não. Pois o certo aqui seria eu dizer que o x é menor ou igual que menos raiz de 3. Menor ou igual do que menos raiz de 3. Pois eu ainda estaria respeitando o fato dele ser um valor negativo. Já essa parte aqui, onde diz que ele é maior do que raiz de 3, é negativo, aí sim, equivale o que eu falei aqui, que ele vai ser realmente maior do que menos raiz de 3 e menor do que 0. Aí ele ainda vai ser um número negativo, vai ser maior do que raiz de 3, que é menos 1,7. Pode ser menos 1,7. E ainda estará respeitando essa outra parte aqui, onde diz que ele é menor do que menos raiz de 3. Por quê? Aqui, isso daqui. Por causa que aí, ele sendo menor, significa que o x pode ser esse valor, vai ser, ou x não, o valor de x vai estar entre essa parte aqui, ó, que é negativa, e menor do que 0, e menor também do que menos raiz de 3, essa parte aqui. Enfim, deixa eu só conferir aqui agora. X ao quadrado. Mas rapaz, ora essa. Menos raiz de 3, x é maior ou igual ou menor do que 0. Tem que ser negativo. A não ser que esteja realmente prevalecendo aquilo que eu falei. Mas pra mim que não alterna.
A não ser que alterne no meio. Pois, pessoal, se realmente alternar, conforme eu estou pensando, ao passar da potência para a raiz aqui, ficará x maior do que raiz de 3. X maior, deixa eu mostrar aqui. Essa parte aqui, deixa eu apagar essa outra parte aqui. Se o que eu estava pensando naquela hora realmente é o que é para acontecer, então aqui ficaria x maior do que raiz de 3. Ah, mas x tem que ser negativo. Então, para realmente x ser negativo, respeitando a ordem aqui, então faz sim, total sentido x estar entre menos raiz de 3, pois está aqui, e menor do que 0. Mas repetindo, se aquilo que eu falei realmente estiver certo, então ao passar o quadrado aqui para a raiz, ele faria a reversão, inverteria. E aqui, respeitando o fato de ele ainda ter de ser negativo, né? O que eu faria? Deixaria o x sendo menor do que menos raiz de 3. Porque ele sendo menor que raiz de 3, ele é todos esses valores que havíamos dito aqui. Ou seja, uma nova ordem há de se então ter em mente, que é o fato de que menor do que raiz de 3 respeita a equação 4, de menos raiz de 3 a 0 respeita a equação 3, de 0 a 2, respeita a equação 1, respeita a equação 1, sim, e maior do que 2 respeita a equação 2. Pronto, agora faz bem mais sentido. E assim finaliza essa questão aqui. Eu deixo essa outra para vocês, porque o vídeo já está muito longo. E depois, talvez, eu grave um vídeo resolvendo essa parte aqui. Mas o principal, que é o néctar em si, essa parte aqui de converter, ao colocar, não esquecendo, como vocês puderam ver, essa parte aqui, que é importante, que é a das condições. E ao brincar com essas desigualdades, ter em mente coisas importantes, pois terá de respeitar tanto a primeira condição quanto a segunda, misturando-as e tendo uma nova concepção de como ficaria a reta real no condizente ao domínio e, de certa forma, a imagem também, qual seria a equação que nós respeitaríamos. No mais, é isto. Obrigado e até o próximo vídeo.